Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico e eu espero que você seja abençoado, assim como tem sido em todos esses momentos que nós estamos fazendo essas lives, esses estudos assim online, né? Que você continue sendo abençoado pelo Senhor. Bom, a gente vai dar continuidade ao estudo sobre desenvolvimento do caráter cristão. São os estudos baseados no Sermão do Monte. Semana passada eu fiz a introdução, hoje é a parte 1, tá bom? Então, nós iremos estudar mais um pouco no Sermão do Monte e ver o que o Senhor ele estava ensinando aos seus discípulos. Nós vimos semana passada que o público-alvo de Jesus era não a multidão, mas os seus discípulos, porque ele quis ensinar para os seus discípulos o quê? Que o cristão ele tem que ter um caráter totalmente diferente do caráter do mundo. E se tem algo que nós estamos precisando, estamos passando por problemas, é questão de caráter. Quando a gente olha para a instância superior, instância inferior, política, a gente começa a ver o que precisa mudar no caráter e o que não precisa. Mas o que quando nós olhamos para dentro de nós também devemos enxergar o que há de errado e também modificar o nosso caráter. Conforme eu sempre digo, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós estamos perto de Deus, nós nos parecemos com Ele. O nosso caráter é moldado ao caráter de Deus. Então, que você seja abençoado, mais uma vez, pela palavra do Senhor. E que, assim, ao término desse estudo de hoje, nós sejamos transformados pelo poder da palavra do nosso Deus. Vamos orar para começar mais um estudo bíblico. Pai amado, Pai santo, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor nos deu mais um presente, que é o dia de hoje, a vida, o oxigênio. Sabemos que no dia de hoje, muitos, ó Pai, estão num leito de hospital. Muitos, ó Pai, não acordaram. E nós estamos aqui. O Senhor, através do seu amor, da sua misericórdia, o Senhor nos concedeu o dom da vida. Por isso só temos que te agradecer. E assim como diz a tua palavra, até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso louvamos e engrandecemos o teu santo nome, ó Pai. Que nesse dia de hoje, nesse momento, através dessa transmissão, vidas possam ser transformadas pelo poder da tua palavra. Por isso eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha, através do teu Santo Espírito, iluminar os corações, para que possa, ao ouvir a tua palavra, guardar e assim essa palavra trazer transformações no coração. Que a gente possa enxergar o que há dentro de nós e que precisa ser mudado, mas não com o nosso poder, porque nós não temos poder nenhum, mas através do teu Santo Espírito, através da ajuda do Senhor. Essa oração que eu faço no nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Como disse, o estudo é no Sermão do Monte. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 3 a verso 5. Nosso estudo de hoje é apenas nesses 3 versículos. Versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Tá bom? Então você abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. Vamos à leitura. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Vou ler mais uma vez. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Palavra do Senhor.
Todas as pessoas buscam felicidade. Não é verdade? Todo mundo busca ser feliz. Vimos semana passada que bem-aventurado é ser mais que feliz. É aquela felicidade que não cabe dentro do peito. Mas todos nós procuramos a felicidade, seja através do amor, através da profissão, através da formação. Mas todos nós procuramos felicidade. Existe um filme, A Procura da Felicidade. E nesse filme nós vemos que o ator principal, ele passa a vida toda sofrendo, mas qual era o objetivo dele? Ser feliz, ser bem-sucedido, e essa busca por ser bem-sucedido traria felicidade a ele e sua família. Mas todos nós, todos os seres humanos procuram felicidade, buscam felicidade. Agora, a questão chave é saber o que faz feliz. O que faz essa pessoa feliz? Eu te faço a pergunta, o que te faz feliz? O que te tem feito ser feliz? Todos buscam felicidade, mas a palavra-chave, o conceito-chave é saber o que faz uma pessoa feliz. Conforme eu falei agora, alguns, dinheiro, outros um carro novo, outros uma casa nova, outros um emprego novo, outros um relacionamento novo, e por aí vai. Mas a questão-chave é saber o que faz uma pessoa feliz. Mas Jesus nos ensina que felicidade não é algo material, não é algo que é tangível, que você possa pegar. Mas a felicidade é um estado de espírito, porque é um reflexo do caráter. Lembra a semana passada, se você nos acompanhou? Se você não nos acompanhou, você pode ir lá no YouTube ou no nosso próprio Face e buscar o estudo bíblico semana passada. Você vai ver que nós falamos que ser feliz não é aquilo que as pessoas veem, mas aquilo que Deus vê. E Deus não vê aparência. Deus vê coração interior. Então, ser feliz é um estado de espírito, é um reflexo do caráter. E as bem-aventuranças descrevem o caráter de uma pessoa feliz. Tem uma frase de um historiador que diz assim, ele disse que poderia conhecer os pagãos pelos vícios, os ateus por sua amargura e os cristãos por sua alegria. Olha que interessante. Um historiador antigo disse que poderia reconhecer os pagãos pelos vícios, o ateu pela sua amargura e os cristãos por sua alegria. Então, meus amados, ser cristão é ser feliz. Ser cristão é ser feliz. E vamos iniciar com o verso 3, que diz o quê? Bem-aventurados ou felizes quem? Os humildes de espírito. Bem-aventurado ou felizes, ou mais que feliz, os humildes de espírito. Interessante que Jesus inicia a descrição do caráter cristão logo com o quê? Com a humildade. Você pode reparar que o verso 1, o autor o localiza, mostra onde ele está, mostra com quem ele está. No verso 2, o autor mostra o que ele começou a fazer. E a partir do verso 3 começam o quê? As bem-aventuranças. E Jesus, ele começa logo com a humildade. Agora fica aquela interrogação. Por que Jesus começa com a humildade? Deixar alguns segundos para você tentar responder mentalmente. Como digo na igreja, é retórica. Você não precisa responder verbalmente. Pensa. Por que Jesus começou logo com a humildade? É simples. Porque a humildade é a base para as outras virtudes. Não adianta você ser um pacificador se não for humilde. Não adianta você ser limpo de coração se não for humilde.
ser manso se não for humilde. Por isso Jesus começa com o quê? Com a humildade, porque ela é a base de todas as outras virtudes, de todas as outras bem-aventuranças. Tudo na vida começa pela humildade. Tudo começa pela humildade. Então, o primeiro ensinamento de hoje, nós aprendemos que ser humilde é a base de tudo. Mas o que é ser humilde de espírito? Tá, pastor, o senhor falou agora sobre a questão de ser mais feliz, que a humildade é a base de todas as outras bem-aventuranças. Mas o que é ser humilde de espírito? Vamos mergulhar no texto. Jesus usa uma palavra lá no original, uma palavra até muito engraçada que chama-se pitokós, que essa palavra significa uma pobreza total ou uma mendicância. Uma pobreza total ou uma mendicância. É muito interessante, muito forte, quando Jesus diz isso. Humilde de espírito. Aquela pobreza total, aquela mendicância. Você vê logo a imagem de um mendigo. Feliz é aquela pessoa que se conscientiza e se convence de quê? De toda a sua miséria e mendicância espiritual. Por isso Jesus usa essa palavra. Porque aquele que reconhece a sua miséria e a sua mendicância espiritual, ela é feliz. O problema é que nós não queremos sair do nosso patamar. Porque reconhecer a nossa miséria, a nossa mendicância espiritual é descer, se humilhar. Por isso Jesus ensina o que é ser humilde de espírito. É reconhecer que nós somos miseráveis espiritualmente. Que estamos sempre mendigando o quê? O favor do Senhor. Os moradores de rua não são assim? Você passa e eles sempre perguntam, tem uma moeda? Tem R$1, R$2? Sempre esperando algo de alguém. E aquele que reconhece que depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que reconhece que é miserável, esse é mais que feliz. John Stott, semana passada eu disse que é um dos autores que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: ser humilde ou pobre de espírito é reconhecer, falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus. Pois somos pecadores sob a santa ira de Deus e nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar favor dos céus. Olha que interessante que John Stott escreveu. Eu repeti mais uma vez para ficar gravado no seu coração. Ser humilde ou pobre de espírito é reconhecer, falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores, sob o quê? A santa ira de Deus. E nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar favor dos céus. John Piper também ele resume a sua visão de pobreza espiritual. Vou citar. Pobreza espiritual é uma sensação de impotência em nós mesmos. Olha que interessante. É uma sensação de falência espiritual e impotência diante de Deus. É um sentimento de impureza moral diante de Deus. É um sentimento de indignidade pessoal diante de Deus. É reconhecer que nada somos. Quem somos nós? Quem sou eu diante de Deus? Deus soberano. Deus supremo. Em síntese, ser humilde significa ter uma opinião correta de si mesmo. É ter uma opinião correta de si mesmo.
É reconhecer quem nós somos diante de Deus. Não diante dos homens, mas diante de Deus. Aí sim, diante dos homens será consequência de como nós nos reconhecemos, de como nós nos vemos diante de Deus. Às vezes nós chegamos diante de Deus com o coração altivo. Achamos que só porque nós fomos salvos, nós somos super-heróis. E não somos. Ao contrário, a nossa reação diante de Deus tem que ser igual a de Isaías. De tremer, de temer diante desse Deus. Então, ser humilde de espírito é reconhecer quem nós somos diante de Deus. Reconhecer que nós mendigamos, necessitamos diariamente do favor de Deus. Como você se vê diante de Deus? Quando você olha no espelho, quem você vê? Será que é a reação igual a de Isaías? Ai de mim, Senhor. Quem você é diante de Deus? Reconheça que você necessita do favor divino todo dia, todo instante. A todo momento. Não só vocês, mas eu também, todos nós necessitamos do favor de Deus. Esse ar que respiramos é favor de Deus. Por isso, ser humilde de espírito é reconhecer quem nós somos diante de Deus. Mas qual é a recompensa para essas pessoas que se reconhecem? Sabe quem elas são diante desse Deus? Qual é a recompensa para os humildes de espírito? A palavra diz que a estes pertencem, ou deles, e tão somente deles, é o reino dos céus. Trata-se da completa salvação, ou a soma total das bênçãos que resultam quando se reconhece Deus como Rei sobre o coração e a vida. Herdar o reino dos céus é ter a salvação em Cristo Jesus. Aqueles que são humildes de espírito, que reconhecem quem eles são diante de Deus, eles têm a salvação, a vida eterna. Porque reconhece que não merecia nada além da ira santa de Deus. Por isso a recompensa é a completa salvação, através dos méritos de Cristo Jesus. Lembrando que nós não temos mérito nenhum. A salvação sempre parte de Deus. Aqueles que são humildes de espírito, estes recebem a salvação em Cristo Jesus. Eu vou falar alguns textos, e se você tiver uma caneta e um papelzinho perto, vai anotando, depois vai conferindo, bom? Sobre essa recompensa, Mateus 6, verso 10, Mateus, capítulo 6, verso 10, Lucas 17, verso 21, e Marcos 10, 25 e 26. Bom? Mateus 6, verso 10, Lucas 17, 21 e Marcos 10, 25 a 26. Então, herdar o reino é submeter-se ao domínio e ao senhorio de Deus. Não é só receber a completa salvação, mas reconhecer que o Senhor, Ele é soberano. Não é à toa que chamamos de quê? De Senhor. Só chamamos de Senhor quando nós reconhecemos a autoridade de alguém. Meu pai sempre me ensinou de que quando eu fosse falar com uma pessoa mais idosa do que eu, sempre chamasse de senhor, de senhora.
Eu, pequeno e adolescente, sempre chamava Senhor, Senhora. Ensino meus filhos a chamar os pais, os avós, os tios, de Senhor, de Senhora, reconhecendo que existe uma, um respeito nesse relacionamento. E quando nós entendemos quem nós somos e como recompensa nós também recebemos a completa salvação, nós também devemos reconhecer que nós temos um Senhor, que agora não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a quem? Ao Senhor. Por isso, herdar o reino é submeter-se ao domínio e ao senhorio de Deus. E às vezes nós oramos, Senhor meu Deus, falamos, Senhor meu Deus, cantamos, Senhor meu Deus. Mas não reconhecemos em momento nenhum que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Não reconhecemos. Isso é difícil. É muito difícil. Por isso, quando Jesus ensina buscar o reino de Deus, é buscar o domínio, o governo e o reinado dele em nossa vida. É a cada dia mortificar o nosso eu, colocar ele lá embaixo e falar como João disse, que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua. É a minha imagem sumindo até aparecer somente a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Por isso, buscar o reino, herdar o reino, é reconhecer Deus como nosso Senhor, como soberano. E nós somos apenas servos dele. Interessante que esse reino, ele é o que a teologia chama do já ou ainda não. Ele é presente, ele pode ser adentrado aqui agora. Nós podemos ver lá em Mateus 21, 31, Lucas 16, 16 e também Lucas 11, 52. Então ele é presente e pode ser adentrado aqui agora, porque quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós começamos a fazer parte desse reino. Mas ele não é só aqui, presente aqui, ele também é futuro. Porque nós somos salvos aqui, mas nós estaremos na glória com o Senhor. Então ele é futuro e será experimentado somente após a segunda vinda de Cristo. Marcos capítulo 9, verso 47, Marcos capítulo 10, verso 23 e Mateus capítulo 7, 21 fala sobre isso. Vai anotando os textos. Então esse reino, ele é presente. Todos nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, já fazemos parte dele, mas ele também é futuro. E será concretizado, experimentado, quando o nosso Senhor retornar. Quando ele vier buscar a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Nós estaremos com ele na glória toda a eternidade ao lado do nosso Senhor. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tá, pastor, o senhor falou que é ser humilde de espírito, qual a recompensa, mas existe algum exemplo na Bíblia que me mostre o que é humildade, ser humilde de espírito? Então vamos ver alguns personagens, tá? Eu não vou entrar no mérito de cada um, eu vou falar e o texto que está, você vai anotando, tá bom? Afinal de contas é um estudo bíblico. É como se fosse uma aulinha online. Como se fosse o antigo telecurso segundo grau, lembra disso? Telecurso. Então vai anotando. Quinta-feira que vem, novamente, pegue a caneta, pegue o papel e vá anotando. Tá bom? Vamos ser igual os cristãos de Bereia. Não é porque é o pastor Birajara ou o pastor Bira que está falando que você não precisa conferir. Precisa sim. Eu sou falho e pecador como qualquer outro. Bom? Isso é arriscado falar. Tem muita gente que não fala. Não fala isso. Mas eu falo. Porque a palavra é a palavra de Deus, não é minha.
Então, vamos ver alguns exemplos de personagens bíblicos que demonstram essa humildade espiritual, ser humilde de espírito. Então vamos lá, Gênesis capítulo 18, verso 27. Gênesis 18, verso 27. Lá fala sobre Abraão. Todo mundo sabe quem é Abraão, o pai da fé, amigo de Deus. Então, Abraão, Gênesis capítulo 18, verso 27. Ainda em Gênesis capítulo 32, verso 10, fala sobre Jacó. Olha os patriarcas aí. Jacó, Gênesis 32, verso 10. Agora, vamos um pouquinho mais à frente. Salmos. Salmo 51, verso 17. Quem é que escreveu o Salmo 51? Isso é pergunta de escola bíblica dominical, classe infantil. Davi, rei Davi. Salmo 51, perdão, verso 17. Agora um pouquinho mais à frente. Jó, capítulo 42, verso 5 e verso 6. Jó 42, verso 5 e verso 6. Então vimos 4 personagens, claro que tem outros no Antigo Testamento, mas vimos 4 personagens que demonstram o que é ser humildes de espírito. Agora vamos para o Novo Testamento. Existe, pastor, no Novo Testamento? Claro que existe. Claro que existe. Não vou falar Jesus. Jesus, ele é o parâmetro, ele é o padrão, é o modelo. O resto é réplica. Brincadeira à parte. Existe sim Lucas, capítulo 18, verso 13. Fala sobre quem? O publicano. É a parábola do publicano. Então, Lucas, capítulo 18, verso 13. Agora vamos dar um salto muito grande. Apocalipse, capítulo 3, verso 16, verso 17. Fala sobre as cartas à igreja de Laodiceia, esse texto. Apocalipse 3, verso 16, verso 17. Anotou? Então, amém. Que o Senhor te abençoe nestas leituras. É o dever de casa, hein? Todos os homens são pobres de espírito, mas poucos reconhecem. Todos os homens são pobres de espírito, mas poucos são os que reconhecem isso. Então vimos no verso 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus, perdão. Agora vamos para o verso 4, que diz o quê? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, ou felizes, ou mais que felizes os que choram. Pastor, deve ser uma coisa muito sem coerência. Como é feliz o que chora? Se ele chora, não é feliz. Muito menos mais que feliz, o afortunado. Vamos caminhar um pouquinho para entender o que Jesus quis dizer com bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então Jesus no verso 4 ele apresenta a segunda bem-aventurança. Então, como eu disse, eis um grande paradoxo. Felizes são os que choram, mas se chora, é feliz? Ou é infeliz? Tá, mas primeiro vamos ver o que significa chorar aqui no texto, tá? O que significa chorar aqui no texto? Então Jesus, quando usa essa palavra choro, chorar, choram, é uma palavra lá no original pentontes, que significa pranto, choro. Então, quando Jesus fala bem-aventurados que choram, aqui ele está falando bem-aventurado que aqueles que estão em pranto, choro. E nós sabemos que pranto, choro, geralmente é provocado por quê? Pela morte de um parente querido, ou de uma pessoa muito próxima, muito amada por nós. Essa palavra é usada também para demonstrar um lamento causado pelo luto, incontrolável. Já viu quando
as pessoas estão no ofício fúnebre e ela está num luto tão profundo, que a vontade que ela tem é que na hora que o caixão baixa a sepultura, ela tem a vontade de também ir junto, porque não quer se separar. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados que estão em prantos, estão em lamento, choro profundo. E isso aqui indica o quê? Uma tristeza que brota do coração. Não é uma tristeza que brota apenas dos olhos, das lágrimas. O pessoal do interior sabe o que é carpideira. Eram aquelas mulheres que eram contratadas para quê? Para chorar no enterro. Ela ganhava um dinheirinho, ou como diz por aí, uma farpelinha, ia para o enterro, para o velório, chegava lá, chorava, depois ia embora. Não é esse tipo de choro. É uma tristeza que brota do coração. Mas não só brota do coração, mas afeta a pessoa por inteiro. Aí sim, essa tristeza profunda que vem do coração, que nos afeta, que afeta a pessoa, ela é manifestada através das lágrimas. Então, é muito mais profundo. Bem-aventurados que estão em pranto. Mas que prantos são esses? Por que Jesus fala desse pranto, desse choro profundo, dessa tristeza que brota do coração? Aí nós iremos ver agora. Por que devemos chorar? Por que Jesus fala que devemos chorar? Então, preste bem atenção no que nós iremos falar agora. Por que devemos chorar? Devemos chorar, sabe por quê? Por causa da nossa incapacidade espiritual e por causa dos nossos pecados. Quer um motivo maior do que esse? Estar em pranto por causa da nossa incapacidade espiritual? Por causa dos nossos pecados? Você já se sentiu assim? De ter cometido um pecado e veio essa tristeza do coração, esse pranto, a amargura, de reconhecer que você é incapaz espiritualmente de conseguir vencer? Isso é um motivo por qual devemos chorar. Mas não só esse, mas também por outro motivo. Devemos chorar também pelos pecados dos nossos irmãos e pelo mal que prevalece no mundo, trazendo tanta desgraça e dor. Chorar pelos meus pecados e reconhecer que eu sou incapaz espiritualmente. Como disse antes, dependo sempre do Senhor, da graça dele, das misericórdias dele. Isso tem que ser motivo de choro. Mas também chorar pelo pecado do meu irmão, porque ele também não conseguiu. E ao invés de fazer isso, o que nós fazemos? Começamos a apontar o dedo para um, para outro, para um, para outro. E começamos a fazer uma lista dos pecados das pessoas, mas esquecemos dos nossos. Esquecemos que eles não conseguiram, mas também muitas vezes nós não conseguimos vencer. Isso é motivo de tristeza. Por isso devemos, sim, ao invés de apontar o dedo, chorar junto com esses irmãos que não conseguiram e caíram no pecado. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, não aponte mais o dedo. Não diga mais por aí o que A ou B tem feito de errado. Entre no seu quarto, dobre seu joelho e ore ao Senhor, pedindo pela vida dele, e chore por ele. Chore por ele. Peça que o Senhor, através do seu Santo Espírito, ele venha a fortalecer esse irmão ou essa irmã. Esse é o nosso papel como irmão. E muitas vezes temos atitudes do irmão do filho pródigo, do irmão mais velho.
e achar que somos mais justos, merecedores do que o outro. No final da história, todos nós somos iguais. Porque a palavra de Deus diz o quê? Porque todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Mas não só chorar pelos pecados dos nossos irmãos, mas sim também pelo mal que prevalece no mundo. Pelo mal que prevalece no mundo, trazendo tanta desgraça e dor. Se você parar para ver daqui a pouco no seu noticiário, se você colocar na internet, você vai ver quanto mal tem prevalecido no mundo. Nesse exato momento, quantos cristãos estão sendo mortos? Nesse exato momento. Quantas pessoas estão sendo perseguidas, mortas por causa do Evangelho? Eu estou falando só em relação ao Evangelho. Agora, quantos países têm a sua política tão podre que o povo sofre? Quantos países o povo passa necessidade? Eu não estou falando de Brasil, estou falando no âmbito mundial. Vamos sair um pouquinho da nossa... Tirar o foco um pouquinho, como eu digo sempre, tirar o foco do nosso umbigo. Não somos o centro do mundo. Vamos olhar ao nosso redor. Na própria América do Sul. E vai por aí, por continente. Quantas pessoas têm sofrido por causa do mal que prevalece? Por causa da injustiça? E quanta dor tem sido trazida até essas pessoas? É motivo também de chorarmos. Mas só porque nós temos uma casa, um prato de comida, água, nós entramos na nossa zona de conforto. Esquecemos dos outros. Mas quando nós saímos da nossa zona de conforto, entramos na nossa zona de conflito, a gente começa a enxergar ao nosso redor. E Jesus ensina que também é motivo de chorar. Por isso, irmãos, dobre seu joelho e ore. Entregue ao Senhor todos estes locais. Entre nos sites das agências missionárias e você vai perceber o ranking de perseguição aos cristãos. É motivo de choro. Então nós vimos o que significa esse choro, o porquê devemos chorar, mas também vamos ver agora qual é o consolo. Jesus fala o quê? Que essas pessoas serão consoladas. Mas qual é o consolo divino para essas pessoas que choram? Então a tristeza que nos faz chorar diante de Deus é recompensada pelo consolo celestial. E qual é esse consolo celestial? Jesus é o consolo para todos aqueles que choram. Jesus, ele é o consolo para todos aqueles que choram. Aí eu lembro sempre sobre pegadas na areia, em que existem dois pares de pegadas e eles vão caminhando, um homem e Jesus. Daqui a pouco, num momento difícil da vida, esse homem vê o quê? Um par de pegadas só. E o que ele começa a fazer? A reclamar. Jesus, você foi injusto. No momento que eu mais precisei, o que o Senhor fez? O Senhor foi embora. Qual é a resposta de Jesus para esse homem? Eu não fui embora. Ao contrário, quando você olhou e viu aquele par de pegadas, não eram as suas pegadas, eram as minhas. Porque nesse momento, eu te carreguei no colo. Eu te carreguei no colo. Jesus, ele é o consolo para todos que choram. Você vai chorar pelos seus pecados, pelos dos seus irmãos, por causa da maldade do mundo. Mas saiba
que é Jesus que vai trazer esse consolo. E não existe consolo melhor, remédio melhor. Não existe. Por isso, reconheça que você precisa olhar mais para dentro de você. Reconhecer que é pecador. O pecador. Que teu irmão também falha. E derramar lágrimas diante do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele trará o consolo. Porque Ele é quem perdoa, Ele é quem liberta, fortalece, é Ele quem acalma e é Ele quem alivia a alma humana. Anote aí Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. É Jesus quem nos alivia, porque é Ele quem perdoa, liberta, fortalece, Ele que acalma. E no futuro, está lá em Apocalipse capítulo 21, verso 4. O que Ele fará? Ele enxugará dos nossos olhos, definitivamente, todas as lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. No céu não haverá tristeza, porque não haverá pecado, não haverá mal. Esse é o nosso consolo. De saber que nessa terra nós iremos passar por tudo isso. Mas estaremos um dia com o Senhor na glória. E Ele trará consolo total. Porque é Ele, o texto diz, Ele, não é ninguém, não vai ser um anjo, não vai ser Abraão, Isaac, Jacó. Será o próprio Senhor, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Já indo para o final, verso 5 diz o quê? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então a terceira virtude do caráter, da felicidade, o ser feliz, do caráter cristão é a mansidão. Mansidão. Qual é o significado da palavra manso aqui no texto? Bom, a palavra manso, para eles lá no grego, perdão, significa o quê? Ser gentil, ser humilde, atencioso, ser cortês. Então ser manso, olha só o que significa lá no original. Significa ser gentil. Manso é gentil, humilde, atencioso, cortês. Vamos mais uma vez lá em John Stott. John Stott diz que a melhor tradução para manso é o quê? É ter um espírito gentil à semelhança de Jesus. É ter um espírito gentil à semelhança de Jesus. É ser igual a Jesus. Ser manso igual a Jesus. Está lá no capítulo 11, verso 29. Capítulo 11, verso 29. Então os mansos são aqueles que se humilham e se quebrantam diante de Deus, reconhecendo o quê? A sua total dependência dele. E isso reflete em quê? Em gentileza para com as pessoas. Lembra que eu disse que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nos parecemos com Ele, mais as características dele começam a ser observadas em nós. Por isso John Stott diz isso, que ser manso é ter a mesma atitude de Jesus, é ter um espírito gentil igual a de Jesus. Porque a partir do momento que eu me humilho diante de Deus, eu quebranto o meu coração, eu me rasgo todo diante do Senhor, eu reconheço que dependo dele, eu começo a ser o quê? Gentil. Porque eu sei que também aquela outra pessoa necessita de quê? De um carinho, de uma atenção, de um cuidado. Por isso, o significado de manso é reconhecer em nós que nós precisamos, reconhecer que nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Ser manso igual a Jesus.
Tem um comentarista chamado William Hendrickson que diz que mansidão não é sinônimo de fraqueza, porque muita gente acha que ser manso é sinal de fraqueza. E não é. É submissão ante qualquer provação, a disposição de sofrer dano ao invés de causá-lo. Olha só, que profundo. A pessoa mansa deixa tudo nas mãos daquele que ama e se importa. Vou falar mais uma vez. Ser manso, mansidão, é submissão ante qualquer provação, à disposição de sofrer dano ao invés de causá-lo. Eu sempre ensino isso. Ser cristão não é cometer injustiça, mas sofrer a injustiça. E é o quê? A pessoa mansa deixa de tudo nas mãos daquele que ama e que se importa. Anota mais aí uns textos da palavra do Senhor. Salmo 34, verso 18. Salmo 34, verso 18 e Salmo 37, verso 11. Tá. E qual é a felicidade então dessas pessoas? Dos mansos? Eles herdarão a terra. E herdar a terra aqui tem dois sentidos, tá? Primeiro sentido é herdar a terra presente. O manso vive sob a bênção de Deus, recebendo tudo o que precisa para viver bem. Você pode ver isso lá no Salmo 112, verso 1 ao 4. Salmo 112, verso 1 ao verso 4. Então, o manso ele vive sempre sob a bênção de Deus. E ele recebe tudo o que precisa para viver bem. Não é aquilo que eu quero para viver bem, mas aquilo que eu preciso para viver bem. Então o cristão busca o reino de Deus como o quê? Como prioridade na sua vida. E todas as suas necessidades são supridas nesta vida. Jesus ensinou isso lá em Mateus capítulo 6, verso 33, perdão. Então herdar a terra significa o quê? Receber de Deus, aqui, nessa terra, tudo aquilo que nós precisamos. E ninguém conhece mais as nossas necessidades do que o nosso Pai Celeste. Ele sabe o que você precisa nesse momento. Eu não sei. Os irmãos que estão aqui online conosco também não sabem. Mas o nosso Pai Celestial, Ele sabe o que você precisa nesse momento. Isso é herdar a terra aqui no presente. Tá bom. E qual é o outro significado de herdar a terra? Aí temos o quê? Herdar a terra no futuro. Que significa que quando Jesus vier em sua glória, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que os mansos herdem o novo céu e a nova terra. Está lá em Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 4. Jesus virá em glória e os mansos farão o quê? Herdarão o novo céu e a nova terra. E herdaremos a morada celestial como um tesouro inalienável que ninguém pode tirar. Amados, ninguém pode tirar o reino de Deus de você. A morada celeste é sua. Jesus falou o quê? Vou preparar-vos lugar. Ninguém pode tomar o seu lugar no céu. Porque você foi comprado por um precioso sangue. O sangue do Senhor, sangue inocente. Sangue que nos comprou. E nós herdaremos o novo céu e a nova terra. É preciso deixar bem claro que o ato de herdar não é o ato de herdar não significa que eu sou melhor que ninguém. Ao contrário. Eu não sou melhor do que A ou do que B. Por isso é preciso deixar bem claro que o ato de herdar é um presente gracioso de Deus. Lembra que no início eu falei que merecíamos o quê? A santa ira de Deus, ou a ira santa de Deus. Mas através de Cristo Jesus, nós agora não temos mais a ira de Deus. Fomos comprados, viramos filhos. Agora nós somos amigos de Deus. Por isso, herdar o reino de Deus, o reino celeste, a nossa mansão celeste, é um ato gracioso de Deus. E graça é o quê?
é um favor imerecido. Significa que eu e você não merecemos, mas Ele nos dá por Cristo Jesus. Então o cidadão do reino não herdará nada por merecimento próprio, mas e somente pela graça. Aleluia. Tá bom, finalizando. Aonde eu me encaixo nisso, pastor? Aonde eu me encaixo nisso tudo que o senhor falou até agora? O senhor ficou mais ou menos 50 minutos falando. Tá bom, aonde eu me encaixo nisso tudo? Vamos agora para a nossa aplicação. Eu vou fazer para você 3 perguntas que eu quero que você se responda. Que você olhe para dentro de você. Aí você vai saber aonde você se encaixa. Primeira pergunta. Você se reconhece e vive como uma pessoa pobre espiritualmente? Que necessita do favor de Deus? De novo, você se reconhece e vive. Não é só reconhecer, é viver como uma pessoa pobre espiritualmente que necessita do favor de Deus constantemente? Segunda pergunta. Você tem chorado pelos seus pecados, os pecados dos seus irmãos e pela sociedade? Lembra de Isaías? Ele reconhece que mora no meio de um povo de impuros lábios. Ele não só reconhece que ele é pecador, ele também reconhece que habita no meio de um povo pecador. Por isso essa segunda pergunta. Você tem chorado pelos seus pecados, pelos pecados dos seus irmãos, ou do seu irmão, e pelo pecado da sociedade? Terceira e última pergunta. Você é uma pessoa mansa e gentil? Quando as pessoas olham para você, as pessoas olham para você e reconhecem Jesus Cristo nas suas atitudes? As pessoas olham para você e veem que você é manso igual a Jesus? Se você responder essas 3 perguntas, aí sim, você vai saber aonde você se encaixa nisso tudo. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Que Ele faça essa palavra frutificar no seu coração. E como sempre peço ao Senhor, que o louvor da glória do nome dEle seja sobre a sua vida, através das suas atitudes. Que nessa caminhada desses estudos, nós possamos ajustar o nosso caráter cristão. Se nós já possuímos essas características, que nós melhoremos. Se nós não temos, que oremos para que possamos ter. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Senhor sobre tudo isso que nós falamos. Sabendo que o Senhor, Ele é quem nos sustenta, é Ele que nos modifica. Apareceu o cachorrinho aqui, veio atrás de mim. Vamos orar. Pai, te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha, Senhor, a tomar a cada um que assistiu, Pai, esta transmissão, esse estudo, em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai. Que essas perguntas que foram feitas no final possam incomodar ao coração de cada um. Que o Senhor traga a resposta necessária para cada pergunta. Que o Senhor possa, Senhor, fazer que nós reconheçamos a nossa incapacidade espiritual, que nós necessitamos do Teu favor diariamente. Que precisamos, ó Pai, ser mansos igual a Jesus. Que precisamos, ó Pai, chorar pelos nossos erros, pelos erros de nossos irmãos e pelos erros da sociedade. Te peço, Pai, que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor venha, Pai, resplandecer a Tua glória na nossa vida, para que as pessoas possam ver Cristo Jesus. Possam reconhecer
que nós fomos comprados por um precioso sangue. Abençoe, Pai, cada irmão e irmã que nos acompanhou nessa transmissão. Continue abençoando a vida de cada um, seus familiares. Continue, Pai, protegendo do Covid-19. E que assim, até nos encontrarmos outra vez, o Senhor continue sustentando a vida de cada um. Muito obrigado, Senhor, por este momento especial que passamos juntos. É a oração que eu faço no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e eterno Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. Não somente agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Dê um final de semana abençoado. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. As nossas lives ou ao vivo será sempre no Facebook. E logo depois nós estaremos disponibilizando no Facebook, no YouTube e também no Instagram da igreja, tá bom? Então, Facebook, você já está. No nosso YouTube é Primeira IP Saquarema IPS. Primeira IP Saquarema IPS. Porque às vezes as pessoas preferem depois assistir na sua Smart TV. Então, Primeira IP Saquarema IPS. E no Instagram é 1IPB Saquarema. 1IPB Saquarema. Tá bom, meus irmãos? Uma noite abençoada e até amanhã, às 8 horas, na nossa devocional, ao vivo. Que Deus te abençoe.